Ele já? Já. A comunidade não quer que seu pai tenha voz em lugar nenhum, né? Você sabe muito bem disso. Mas quanto mais eles lutam, mais o meu pai cresce, né? Sendo como uma pessoa que debate o tema. Como é que você cresceu com isso dentro de casa, assim? A Cara, partir de qual idade que você viu que seu pai era um inimigo do sionismo, assim? essa é uma boa pergunta. Desde sempre. Porque meu avô já era um inimigo do sionismo. Desde sempre. Primeiro que nós somos uma família de ateus, né? Só que os judeus, você deve ter escutado isso 1 milhão de vezes do meu pai, que explica bem essa história muito melhor do que eu, tem certos traços culturais que eles ficam, né? Eu mesmo, que não tenho mãe judia, mas tenho o pai que vocês conhecem, e morei com meu pai, né? Desde os 15 anos até sair de casa aos 20 e poucos. Morei com ele e tudo mais. Então, uma certa fase da minha vida fui ensinado por ele, vamos dizer assim. E a avaliação de que o Estado de Israel era inimigo do povo, dos povos do mundo, ela existe desde que eu me lembro. Desde criança. Mas criança mesmo, assim? Criança. Com 7 anos você falava sobre isso? Cara, com 7 anos você entendia isso? Não sei se eu entendia profundamente, mas vocês conhecem já o suficiente meu pai para saber que ele é uma pessoa um pouco excêntrica. Minha mãe é uma mãe normal, preocupada 100% com o filho, se comeu, se tá feliz, etc. Uhum. O meu pai, ele é um pai excêntrico. Um pai ótimo, não tem nada pra reclamar. Um pai amoroso, nota 10. Mas ele é muito preocupado com esses temas. Então, lá, quando estava eu e ele, as conversas eram sobre esses temas, sobre os temas importantes para a humanidade. Né? Eu costumo brincar com os meus amigos que meu pai me dava atenção por 2 razões. Ou para ele palestrar as coisas do mundo, contar as coisas do mundo, o que ele acredita, o que é o certo, etc. E quando eu estava com algum problema. Então a frase para ganhar atenção era: pai, estou com um problema. E aí ele olhava e falava: que problema? Vamos resolver um problema. Ele achava péssimo ter um problema, então vamos resolver o problema que você tem para resolver. E quando eu perguntava alguma coisa a respeito de política, história, etc., e ele passava lá, gastava. Aí ele gostava de dizer o que ele pensa, o que ele acredita, e era assim. Então, desde muito, muito novo, eu considero Israel inimigo dos povos. Inimigo dos povos. E eu tenho muitos amigos que foram para Israel porque eram judeus e foram nos kibbutz e por aí vai. Eles adoram, né? Porque é um país ocidental do meio do Oriente Médio e tem valores ocidentais no sentido da comunidade LGBTQIA+, tem mais direitos do que os países do Oriente Médio, mas isso pouco importa se você está exterminando um outro povo. Então, quando eu questionava esse tipo de coisa, era esse tipo de ensinamento que eu recebia. Não adianta você ter mais direitos das mulheres em Israel do que em outros países do Oriente Médio, se naquele país onde tem menos direitos das mulheres, Israel está matando todas as mulheres. Entende? Não faz sentido esse tipo de comparação. E isso foi ensinado desde cedo. E você cresceu assim aqui em São Paulo, próximo de amigos judeus, assim, da comunidade judaica? Cara, sim. Sim, porque eu sempre morei em Perdizes, né? Que é o bairro onde eu moro até hoje, muito próximo de Higienópolis ali. Então, no colégio, tinham muitas pessoas da comunidade judaica. Eu tinha... Isso é engraçado. Tinham 2 Altmans, que eram irmãos no meu colégio, que não são da minha família. A gente pesquisou, a gente foi atrás. E eles também eram judeus antisionistas. Também eram. Uma enorme coincidência. Caramba. Uma enorme coincidência. Inclusive, eles são legais, eles são um pouco mais velhos do que eu, então a gente não tem tanta relação. Mas eles são legais que a família deles são donas de bares. Então eles têm uns 3, 4 bares aí na cidade. E é disso que a família vive. E você cresceu tendo amigos judeus religiosos? Não. Isso não. Nunca teve. Jamais. Amigos de kippah, não me lembro. Não me lembro. Você acha, assim, só pelo Tinha uma vizinha judia religiosa, mas aí era vizinha, não era amiga. Israel é inimigo dos povos? Israel... é porque, vou trazer até um pouco para a religião mesmo. Claro. Porque algumas vezes eles falam assim, a igreja fulano tal é desvirtuada, e sempre que a gente vê alguma coisa nesse sentido, eles falam assim, não, a igreja é uma entidade do bem, para acolher as pessoas. As pessoas que estão lá dentro, os líderes são ruins e fazem atos errados.
Você acha que um Estado em si, o Estado é uma coisa inimigo dos povos ou os líderes que lá estão são os inimigos? Digo, por exemplo, vocês como judeus, que são ateus, se chegam lá, não conseguiriam fazer de Israel um lugar pacífico e bom para todos os judeus? Só se devolvesse para os palestinos. Porque tem casos assim, em que o problema são seus líderes. No caso de Israel, o problema vem antes disso. O conceito do Estado de Israel é que está errado. Porque é aquilo que vocês já ouviram 1 milhão de vezes. Eu não sou o melhor Altman para explicar, mas conheço muito bem a história por ter escutado 1 trilhão de vezes. Que basicamente o conceito da criação do Estado de Israel é o primeiro passo para ele se tornar o principal inimigo dos povos dos nossos tempos. É basicamente como você chegar no Brasil, pegar uma parte do Brasil e dizer agora aqui vai viver com privilégios uma religião específica. E aí esse Estado que vai ter tomado uma parte do Brasil e ter colocado pessoas de uma etnia, de uma religião específica, para subjugar todos os outros países e povos que vivem naquela região, aquele Estado e não os seus líderes vão ser inimigo dos povos. É por isso que você escuta de pessoas críticas a Israel que tanto faz se é a direita ou a esquerda israelense que está no poder. Tanto faz. Porque justamente, inclusive pessoas de esquerda, porque a existência do Estado de Israel é uma ameaça para os outros povos. É uma ameaça para os outros povos. E aí você vai dizer, bom, e agora? Dá para tirar Israel de lá? Acho que não. Então, acho que esse é um fato consumado. Já existe Israel. Já existe Israel. Não tem acha que o que não você dá fazer. Pra tirar Israel de lá? O que você vai fazer com, sei lá, 8 milhões de pessoas? Como que resolve, na sua opinião, igual do seu pai? Uma cabeça, um Qual voto? que é a opinião dele? Eu acho que tem que ser... Assim, eu prefiro a solução 2 estados. 2 estados. 2 estados. Meu pai argumenta com qualidade um povo, um estado, um povo, né? Desculpa, um estado, um voto. Uma cabeça, um voto. Você acredita na criação de 2 estados? Eu prefiro a criação de 2 estados porque não... E Israel volta a ser do tamanho que era em 48 para formar o segundo estado? O menor possível. Ele tem que ser o menor possível. Você acredita que deveria fazer uma reparação histórica ou não? Com certeza. Aos palestinos? Com certeza. Tem que reconstruir a Palestina como foi reconstruída a Coreia do Sul. Como foi reconstruída a Alemanha. Entende? Teria que fazer algo assim. Eu conversei com alguns palestinos essa semana, assim, eles falaram que não tem interesse em reparação histórica. Eles acham que nem precisa, assim. Eu acho. Devolvendo a casa deles? Tá bom? Não, assim, exatamente isso. Você falou assim, cara, eu acho impossível eu ter minha casa de volta ali. E eu nem quero ter minha casa de volta, não é isso que eu quero. Eu quero só poder viver em paz ali. Que triste, né? Que triste. Claro, com certeza. Mas eles merecem reparação histórica, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que foi feito com os palestinos é uma coisa... É bizarro, né? Às vezes eu tenho vergonha não é a palavra, vai. Mas às vezes eu fico com vergonha de dizer que eu sou de família judia por causa disso. Tenho medo de alguém achar que eu sou a favor dessa merda toda. Você tem vergonha de falar? Tem. Fico preocupado. Sempre que eu conto, falo pra alguém meu nome e sobrenome, eu faço questão de dizer que eu sou antisionista. Faço questão de dizer. Você fala seu nome e sobrenome antisionista depois? Eu explico. Sou Tom Altman, antisionista, comunista. O comunista eu não falo sempre, mas eu digo que eu sou antisionista. Antisionista. Pra pessoa não achar a coisa errada. É igual gente que anda com a camisa do Brasil na rua e diz que não é bolsonarista, só pra ninguém confundir. É mais ou menos a mesma linha. Você já conheceu alguém, assim, da comunidade judaica? Já conversou com alguém dessa galera? Que seja pró-Israel? Eu tenho... As redes sociais têm isso, né? Como... Tu deve ter visto, faço uns vídeos de vez em quando nas minhas redes e alguns antisionistas, né? Eu tive uns 2, 3, 4, às vezes 5 conhecidos que foram me mandaram mensagem no particular dizendo que era um absurdo um judeu contra Israel e tal, me chamando de traidor. Mas eu rompi com essas pessoas. Eu não tenho nenhum interesse de ter um amigo, um conhecido que seja a favor do Estado de Israel. Tenho nenhum interesse. Caralho, nenhum muito interesse. Forte, velho. Cara, você acha?
Não, eu Cara, te entendo. Eu acho, sabe por quê? É muito estranho pra mim, por exemplo. São situações completamente diferentes. Mas eu vou te explicar o meu mundo pra você entender o porquê. É porque é muito estranho. Se eu tivesse um problema, assim, enxergasse, é que eu não tenho, mas de alguma forma eu virar também e falar assim, eu tenho vergonha do meu nome, sabe? E é estranho porque eu não tenho um problema, mas é estranho. Você entende? Essa percepção, e é o que o Cabeleiro falou, é forte. Você falar assim, eu tenho vergonha de falar meu nome, eu falo contra o meu país. Que seria, em tese, a sua origem, né? Você ser muito contra a sua origem. Mas a origem do Tom não é Israel. Não, mas é por ser judeu. Fala assim, o paraíso do judeu, a terra do judeu, em tese, é Israel. Sim, 2000 anos antes de Cristo, enfim. Mas você entende? É a Aquela sua história. origem. É falar assim, a minha origem não é a que eu queria ter, por exemplo. Não, mas isso também é uma interpretação religiosa, assim. Mas tem, né, a teoria do reino, de Judá, de Israel e Judá, toda aquela história que vocês já ouviram aqui no Religião. vezes, Religião. É porque é uma questão associado. bíblica, você tem razão, é uma Israel bíblica, não é uma Israel comprovada, não é geológica, né? É uma Israel bíblica. Se eu não sou religioso, não cola, me desculpa. Tem dúvidas naqueles contos. Não cola, mas não tem como desassociar. Tipo assim, não, cara, mais uma vez, assim, os tô falando judeus que ele não vêm de Israel, né? Do mundo. Eu acho que até a origem da família do Breno, a gente sabe, Ou no leste europeu. Leste europeu, né? Essa é a base dele. Ucraniano. Toda a família veio dali. Né? Já foi Ucrânia, já foi Polônia umas 3 vezes, né? Atualmente é Ucrânia. É judeu Askenazi, né? Judeu Askenazi. Então, cara, judeu branquinho. Judeu Askenazi, nenhum veio ali de Israel, da região da Palestina, né? Todos, eu acredito que... A não ser que a gente vai olhar, né? Quase 3 mil anos atrás, 2 mil... Aí claro. Sim, isso é uma coisa que é complicado, né? O que o Hamas fez... de matar 1000 pessoas num dia só, é escandaloso. Né? É escandaloso. Quando eu converso com amigos que não são politizados, que não têm essa relação com a história, com a política como eu tenho, fica muito difícil explicar por que eu acho que o que o Hamas fez foi importante, acima de qualquer coisa. Porque é escandaloso. 1000 pessoas inocentes, vamos dizer assim, que estavam num festival de música serem assassinadas ou sequestradas. É muito difícil de explicar que aquilo tem algum sentido. Muito difícil. Principalmente para uma pessoa comum. Né? Só que a gente não estaria falando da questão palestina se não fosse aquilo. Né? Vocês já escutaram todas as explicações técnicas sobre isso, do porquê que meu pai adora esse argumento, e é um argumento bom, né? Que é do direito internacional, que dá o direito do país colonizado a usar todas as ferramentas distintas para você poder combater o colonizador e etc. Todas as ferramentas disponíveis. Autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. E aí tem gente que vai falar, mas a autodeterminação do povo judeu, isso não existe, porque a autodeterminação no território dos outros não faz parte do direito internacional. A autodeterminação é onde está o seu povo. Mas enfim, essa é uma outra questão. Né? É complicado. Eu não tenho dúvida disso. É difícil explicar a morte de 1000 pessoas num dia só, o sequestro de 1000 pessoas num dia só. Mas aquilo foi fundamental. Aquilo foi fundamental. Não, seria impossível a gente estar falando da questão palestina se não fosse aquilo. Se não fosse aquilo. O Hamas sabia que a resposta de Israel seria matar 70 mil pessoas na Palestina e mostrar o seu verdadeiro lugar. O Hamas sabia das consequências? Sabia que Israel ia responder dessa maneira. Mas o povo já não estava falando da causa palestina antes daquilo acontecer? Não como agora, né? Agora Israel está evidente a face... Vou chamar de terrorista. A face terrorista do Estado israelense. Está evidente. Morreram ou foram sequestradas 1000 pessoas na fronteira, né, da faixa de Gaza com Israel. Israel já matou 70 mil pessoas, sendo 20 mil crianças e mulheres, 30 mil crianças e mulheres. Você só faz isso, você só ataca civis dessa maneira se você for um Estado terrorista, né? Antes a gente debatia a questão palestina daquela maneira meio saudosa, né? Que que complicado, né? Eles são muito pobres, olha como eles vivem mal. Não, agora a gente fala da maneira correta.
A gente fala, olha o que Israel fez na Palestina. Olha o que Israel está fazendo na Palestina. Israel não aceita nenhum tratado internacional. A Palestina era para estar dividida entre Israel e Palestina, que para mim já é um erro. Israel fez da Cisjordânia uma nova Israel. Moram 700 mil colonos lá, judeus que ninguém vai tirar. Eles matam, tiram os palestinos das suas casas. E a Palestina foi colocada num enclave, numa situação que é impossível de sobreviver. É impossível de sobreviver. A gente não usava esses termos antes. Caramba, velho, me parece meio o inverso da doutrina da RIA, sabe? Que onde você ataca um lugar para destruir e minar tanto aquele lugar para a população ficar contra os seus representantes, né? Só que parece que, pelo que você fala, então o Hamas fez o inverso. O Hamas provocou, sabendo que Israel ia atacar, sabendo que Israel ia destruir, que ia matar 300 mil palestinos, que a gente sabe que os números aí são manipulados, né? 300 mil palestinos foram mortos, crianças, mulheres, homens, soldados. E sim, esse é o sacrifício que eu vou fazer para que o mundo veja o que Israel é. E funcionou. O mundo está cada vez mais contra Israel. E países ocidentais importantes. Olha a Espanha, por exemplo. E outros países. E pessoas na rua. Você consegue defender Israel na rua? Você vê uns doidos defendendo, né? Sei lá, o pilhado no Instagram, qualquer merda assim. Mas ninguém tem coragem mais de defender Israel. Essas crianças de Gaza, elas têm que culpar Israel pelo que está acontecendo. Claro. Né? Jamais culpar o Hamas. Se existirem provas dessa manipulação do Hamas e provas que o Hamas realmente tinha conhecimento do que ia acontecer. Acho que tem que culpar Israel. Se o Hamas não tivesse feito o que fez, a Palestina ia acabar cedo ou tarde. Ia virar tudo Israel. Talvez isso aconteça mesmo assim, na verdade. E aí a gente vai ver realmente o que é Israel. Se Israel pudesse, não tinha Cisjordânia, não tinha a Jordânia, não tinha o sul do Líbano, acho que é o Líbano inteiro, né? Não tinha parte do Egito, não tinha parte da Síria, não tinha parte do Iraque. Era tudo a grande Israel. Eles falam aqui, das pessoas que vêm aqui falar pró-Israel, que o Hamas, além de ser o grupo terrorista, que eles também são, tipo, vilões dentro da própria comunidade. Por exemplo, quando chega alimentos lá, que o próprio Hamas pega o alimento, sabe, para eles e distribui, enfim, que eles realmente são uma força, uma entidade bem maligna lá dentro. Quando você fala as crianças vão odiar Israel, a galera que tá lá dentro fechado, dentro de Gaza ali, né, que é uma... Sim, é pequeno, né? Enfim, todo mundo que vive ali dentro sabe a realidade. Então não tem uma preocupação, por exemplo, de quem vai ser odiado ou quem vai ser culpado nessa relação. A gente teria quem que tá lá perguntar... dentro sabe o que está acontecendo. A gente teria que conversar com os palestinos sobre isso, mas eu acho engraçado esse discurso, eu já escutei ele muitas vezes, que Israel, ao mesmo tempo que fala que exterminou o Hamas, também fala que o Hamas está sequestrando pessoas e alimentos, etc. Os vídeos, as coisas que a gente vê mostram o contrário, né? Essas flotilhas que a gente tem um pouco mais de conhecimento porque há brasileiros envolvidos, também mostram o contrário. Ver países como a Espanha se voltando contra Israel também é algo que me mostra o contrário. Eu acho que Israel acredita e demonstra isso, que está numa guerra religiosa, parece, né? Numa guerra por Deus. Não sei exatamente como eles entendem a defesa do Estado de Israel, mas parece uma coisa acima de nós, não parece? Sim.